E agora nós vamos falar sobre boas maneiras, etiqueta. E as boas maneiras, elas devem começar desde cedo. E mesmo entre os adolescentes. Está com problema aí com o seu adolescente? Então se liga aqui no nosso De Tudo Um Pouco. E para dar essas dicas de como tratar esse assunto com os filhos, nós recebemos Janaína Depiné, que é consultora de etiqueta, que está sempre conosco. E eu cumprimento. Como vai, Janaína? Tudo bem? Ei, Serginho, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom recebê-la. A última vez que nós nos encontramos foi no Natal, aí vieram as férias de janeiro, fevereiro, já passou. Já passou. Demorou, muito tempo, demorei a voltar, foi mesmo, Mas hoje o tema é bom. O tema é bom e assim, o tema é muito bom. É instigante, né? Porque fala-se do adolescente ser sempre aquele rebelde sem causa. Mas tem jeito, não tem? Tem muito jeito, assim. Eu acho que para falar de etiqueta no adolescente, a gente tem que falar de dois personagens, os pais e os adolescentes. Então, pegando o foco nos pais, assim, os pais eu tenho adolescente, né? Então, vou falar até com propriedade de mãe de adolescente. Janaína, nem parece que você é mãe de adolescente. Parece que ela que é adolescente, não é isso, pessoal? Glória a Deus, alegria do Senhor, né? Formoseia o rosto. Bom, o pai do adolescente, a grande dificuldade, eu tenho um pré-adolescente também, então a gente nota muito essa transição. É muito difícil você entender que seu filho está se tornando um adulto. E o adolescente, ele quer isso, ele quer ser tratado como um adulto, ainda que ele não saiba nem guardar as roupas dele direito. Então, esse é o grande desafio nosso, assim, tratar o adolescente como um adulto, ele não sendo um adulto. Então, deixe-me perguntar sobre o aspecto até comportamental aí. As mulheres, normalmente, elas já vêm nesse processo de amadurecimento mais sensível, mais latente. Os rapazes demoram um pouquinho mais, os rapazes são mais meninões ainda. E essa diferença? Como lidar com isso? Existe essa diferença. Aliás, a ciência fez um estudo brilhante, assim, um estudo recente que eu li esses dias, que o cérebro, realmente, essa questão do rebelde sem causa, não é à toa, não. É porque o cérebro, realmente, ele leva até os 25 anos para ter uma formação completa. Então, nesse período da adolescência, que tem, além dos hormônios, assim, borbulhando e tal, o cérebro está ainda em transição. Isso é uma explicação bem científica e complexa, mas significa, assim, que realmente há essa confusão. E o cérebro das meninas amadurece, em média, 2 anos mais cedo. E tem essa distinção. Eu acho que o maior desafio é para quem tem um filho e uma filha adolescentes em casa. Sim. Porque a gente diz que cada filho você tem que tratar de uma forma diferente. Não é ser desigual com os filhos, é oferecer o mesmo, mas o tratamento, porque cada um tem uma personalidade. Também tem dentro da questão do trato pai-filho, tem aquela condição de que o pai não tem a predileção por um ou por outro. Mas o pai normalmente, os pais, né, melhor dizendo, eles têm a predileção por comportamentos. Isso, obediência. Às vezes um conquista mais o pai do jeitinho ali. Sabendo, né, cumprir mais as regras da casa e tudo, ele acaba cativando. Mas pegando a questão do adolescente em si, então, o importante é o pai entender esse rompimento, a hora que o filho já não quer mais que o pai apareça com ele quer que o pai seja um agente secreto, né? Ninguém sabe que ele tem um pai e uma mãe. Um motorista. Ele tem que entender essa transição mesmo com naturalidade. A questão dos filhos que são monossilábicos, né? Você pergunta, tudo bem, não contam direito. Achar um jeito de abordar que não seja sempre assim, como foi o seu dia? Ele vai responder, bom. Foi bom. Foi bom. Então, assim, acham formas, estabelecer pontos, assim, de afinidade, se é música, se é um esporte, aquele tema vai ser um elo entre os pais e o filho, ou a filha. Mas não fazer o papel de amigo, que isso todos os educadores são unânimes, e a minha área de mestrado é educação. Eles são unânimes em dizer o seguinte, pai não é para ser amigo, pai é para realmente ser essa referência de autoridade. Então, a gente diz meio que é um tripé, que é a autoridade, o amor e tem que ter essa paciência mesmo, entender os momentos do adolescer, que vai até os 18 anos, mas segundo alguns profissionais até 21. Então é um tempo curto e intenso. E a gente não pode esquecer que foi adolescente. Então, quando der aquele momento assim de desespero, lembrar, não, eu fui um adolescente, eu tenho que lembrar disso. Eu vivi na pele, né? Cortou na minha pele. Isso. Dentro dessas dificuldades, especialmente aí com a comunicação, Janaína, o que você, por exemplo, especifica pra gente ou nos dá a dica aí de como tratar, de buscar, então,
esse contato, visto que o filho ele já está lá buscando os seus iguais, não é? Ele já busca ali a sua tribo, ele já está se fazendo, porque ele já foi formado em boa parte na sua infância, no seu caráter e tudo. Então, qual que é a dica para o papai, para a mamãe que estão nos assistindo agora? Primeiro até não usar esse termo, como outro dia o meu caçula mesmo falou, mãe, não fala mamãe na frente das pessoas. Já não falar papai e mamãe já é um bom avanço. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Mas, assim, realmente respeitar a privacidade deles, essa necessidade de ter o espaço, de ficar às vezes sozinho, começar a dar essa autonomia pro adolescente, dar uma liberdade, a gente fala liberdade vigiada, né? Tá atento, mas não ser invasivo, deixar ele ter o espaço dele, ouvi-lo, querer saber a opinião, ainda que você ache que a opinião dele veio de alguma frase do Facebook, mas deixa ele contar o que ele pensa, ouça. Agora a gente tem que falar também, assim, do adolescente em si. Vale para o pai, Janaína, para estreitar aí essa linha de comunicação, o pai pedir opiniões a ele sobre uma decisão da casa, o pai querer ouvi-lo sobre algo que acontece na família. Isso é uma forma de trazê-lo para esse contexto, facilitar a comunicação? Demais. Por isso que eu falei que os pais, na questão da etiqueta, tem que tratar o adolescente como um adulto, ainda que ele não seja. Então, falar como um adulto, como se fosse um colega. Pedir opinião. Um igual, né? Um igual. Essa sua horizontalização opinião, da relação. Para mostrar assim, eu respeito você e sinto que você realmente está amadurecendo, ainda que ele não esteja maduro completamente. Então, ele ainda vai ter momentos de infantilidade e aí, nessa hora, aproveite e resgate a criança que existe nele. E, claro, com disciplina, com orientação, sem fugir do papel de pai mesmo. Agora, para o lado do adolescente, é importante a gente destacar alguns pontos, que é a questão que é muito importante para o adolescente, que é o respeito aos pais, que isso é uma ordenança e não pode sumir, né? A gente fala assim que um jovem que não aprende a respeitar uma autoridade, depois ele não respeita a professora, ele não respeita nem a Deus, porque ele não respeita a autoridade em geral. Então, ele tem que ter o respeito pela autoridade, que é do pai, que é do diretor da escola, do professor, ele tem que entender hierarquia. Isso é importante na etiqueta e é importante que se aprenda desde pequeno e que não seja esquecido na adolescência. Isso deve ser um princípio familiar, não é isso? Exatamente. Então, Janaína, agora juntos aqui nós vamos ver, porque a nossa repórter, a Vanessa, ela foi conferir ali um bate-papo, né, com alguns jovens que falam, né, falando sobre as boas maneiras. Isso, vamos ver o que essa turminha está falando aí. Roda pra gente. Dizem que a maioria dos adolescentes é indisciplinada. Será que é verdade, gente? Será que os pais não estão preocupados em ensinar boas maneiras para os filhos? Bom, eu vim num colégio aqui de Belo Horizonte para saber da Camila, da Charlotte e do Éder se isso é verdade. Gente, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês aqui no De Tudo Um Pouco. Camila, o que os seus pais falam em relação a essa questão da educação, das boas maneiras? O que a sua mãe fala para você? Porque normalmente é a mãe que pega mais no pé. Sei lá, acho que de tudo um pouco, né? Fala aquele padrão, assim, você tem que obedecer, você tem que estudar, você não pode responder. Eu acho que é sempre um padrão, acho que eles acham que a gente sei lá, tem um padrão de adolescente, todo mundo é igual. Não sei o que responder, não. Eles só exigem muito da gente. Acho que é isso. E na sua casa, Éder, como que é, assim, a sua mãe? Porque eu acho que mãe que pega mais no pé, né? Mãe que fala, quando você for almoçar na casa do coleguinha, na época, do coleguinha não pode fazer isso. Como que é na sua casa? Normalmente é a mãe mesmo. Minha mãe mesmo, eu sou o terceiro filho. Então ela já tinha experiência, ela sempre me preocupou desde criança, tentar me educar ao máximo, falar, não, boas maneiras vai te ajudar, a sociedade e tudo mais, as pessoas vão te olhar de uma maneira melhor se você não falar de forma mal educada, se você não comer de forma muito espalhafatosa e tal. E aí eu fui aprendendo, crescendo com isso. Aí aquelas palavrinhas mágicas, básicas, obrigado, por favor, que realmente faz a diferença. Então acho que tem essa ideia mesmo de que adolescente é meio revoltado, que às vezes não é educado, mas com a ajuda dos pais é uma coisa que é ensinada, é uma coisa que é passada, entendeu?
Aquele negócio, né? Educação vem de berço, né, Charlotte? Na minha casa, na verdade, eu digo que a minha vida parece ser um pouco anormal dos outros. Tanto minha mãe quanto meu pai sempre pegaram no meu pé com relação à educação. Primeiro, baseado sempre na Bíblia, né, na questão de como Deus me trata. Ele me trata de forma educada, até quando ele vai me exortar com relação a alguma coisa, ele me trata de forma educada. Então, para eu tratar as outras pessoas que são criação dele, como eu devo fazer? Não é? Então, seguir o exemplo dele. Então, desde pequena, meus pais sempre me ensinaram a questão de como portar em público, de não falar alto, de não responder, né, de ter domínio próprio, na sala de aula, com os mais velhos. Então, eu sempre tive essa criação desde pequena que é importante. Com certeza, é aquele negócio, né? Adolescente acha que já sabe de tudo, né? Já é um adulto formado e que a opinião dos pais não vale muito. Gente, muito pelo contrário, os pais, na grande maioria, eles têm razão. E vai por mim, porque eu já fui adolescente, tem pouco tempo que eu fui adolescente, eu sei disso. Camila, o que a sua mãe fala em relação à questão de se portar à mesa? O básico, né? Meus pais, eles nunca foram, assim, aqueles pais severos, porque realmente eu sempre fui uma menina obediente, né? Eu não fui aquela menina de desrespeitar. Então, assim, sempre falar em tom baixo, né? Saber como usar o garfo e a faca, o guardanapo e tal. E aquelas maneiras básicas da gente se portar, porque se foi criado num lar, assim, que os pais já têm essa preocupação, acho que os pais não ficam muito de avisar, né? Você já tá pré-avisado, porque você já vê isso em casa. Então, eu via muito os meus pais, assim, são bem cultos, então na mesa eles têm educação, eu via isso e acabou que meus pais nunca precisaram de falar muita coisa em como se portar. Eu acabei vendo isso, eu fui crescendo e fui imitando. Bom, gente, vocês aí em casa puderam perceber, porque eu percebi aqui que esses 3 adolescentes são muito educados, sim. Meu conceito no início da matéria já caiu por terra. Nem todos os adolescentes são rebeldes, são sem disciplina, indisciplinados. Gente, para finalizar, eu queria que vocês me falassem o que vocês tiram desses ensinamentos de etiqueta, de educação dos pais de vocês. Eu tiro que, como quase tudo que eles me falam, é algo importante para a vida. Como eles já viveram muito mais que eu, eles sabem mesmo o que faz a diferença nisso. Camila, considerações finais? Eu acho que, tipo assim, na adolescência a gente quer muito fazer amigo, a gente dá mais valor aos amigos, né? Muitos adolescentes dão mais valor aos amigos do que aos pais. E eu acho que agora que os valores que os pais deram pra gente vão começar a ter efeito, digamos assim. Porque se você não é educado, você não chega a lugar nenhum, né? Você não consegue conversar, você não consegue ter companhia, você não vai fazer amigos. Então, acho que assim, é na adolescência que a gente começa a ver o que os pais ensinaram pra gente está fazendo efeito ou não. Né? Lógico que a gente vai ver isso mais na frente, na vida adulta, no trabalho, na faculdade, etc. Mas eu acho que a gente começa a colher os frutos a partir de quando a gente plantou. E se a gente plantou na infância, desde quando a gente está crescendo, agora a gente já pode começar a colher e desfrutar de tudo que os nossos pais ensinaram. Com certeza, adolescentes super maduros que separaram para a gente conversar aqui, adorei isso. Queridos, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu vou continuar batendo um papo com eles aqui, porque eles são muito animados e você continua com o programa aí do estúdio. Vanessa, pode deixar que aqui a gente vai resolver aqui, mas se olhasse essa última imagem aí, você se confundiria aí com esses outros meninos. Só a única diferença foi o uniforme, porque afinal de contas tá bonitona, hein, Vanessa? Que isso, hein? Janaína, ali foi a voz do adolescente. Mas ainda para a gente entrar aqui, e essa turminha, os nossos adolescentes e as redes sociais? Pois é, um grande... Porque tem que ter etiqueta também, né? Tem que ter, isso vale para os adolescentes. É muito importante que eles tenham em mente que eles estão deixando uma pegada virtual. Às vezes a gente esquece que o que a gente posta numa internet, numa rede social, num canal de TV, de YouTube, que isso vai ficar. Então ele pensa, vai passar, depois quando eu for profissional, não, mas isso vai ficar registrado, alguém vai ter essa foto, alguém vai ter essa imagem. Então é muito importante lembrar da pegada digital, não colocar qualquer foto. Eu sempre aconselho assim, coloque fotos com seus amigos, né? No selfie alone, sem selfie sozinho, coloque a foto com um amigo, esse sentimento realmente pertencer a um grupo.
fotos que não sejam sensuais, fotos que não sejam... E isso é um negócio viral, né? Viral, viral. E hoje existe um caso, uma questão gravíssima nas escolas, nos grupos de WhatsApp. As meninas postam fotos sensuais, isso é multiplicado, isso se torna incontrolável. Então, as meninas têm que ter esse cuidado, não só as meninas, mas os meninos também. Não fazer fotos sensuais, aquelas fotos fazendo caretas, mostrando língua, coisas que amanhã você vai se arrepender. É igual o corte de cabelo mullet nos anos 80. Você se arrependeu, nós nos arrependemos. Você vai se arrepender dessas coisas. Acredite. Então não faz. Desculpe, mas essa eu tive que ir, porque eu comecei a lembrar. Você lembrou, que... né? A gente teve, a gente se arrepende. Então, cuidado com as fotos que você posta, muito cuidado com os comentários, cuidado com a língua, né? Com o que você comenta. Às vezes você tem uma atitude discriminatória, nem pensou na consequência disso, isso vai ter uma consequência severa. Todo mundo lembra da menina que no jogo de futebol... Jogo do Grêmio. Eu pensei nela aqui agora. Ela, né, foi um ato assim... impensado, depois ela ficou... Motivado por uma massa. Uma massa, ela foi no... Um ato massificado. Exatamente, sozinha ela não teria feito aquilo, mas no grupo ela fez. Então, em grupo, nós agimos de um jeito, sozinhos de outro. Então, lembre-se disso. Eu sei que é difícil, o jovem ele está vivendo um momento assim, de muita agilidade, coisa que talvez na nossa adolescência nós não tivemos isso. O nível de informação que eles têm, de acesso que têm, mudam. Isso vale também questão da gestão do tempo dos jovens, assim. Então, use a tecnologia a seu favor. Você tem aplicativos, alarmes, para te alertar de coisas que você não pode esquecer e de tempos. Olha, eu fico esse tempo na internet, aí eu ponho um alarme para eu parar, para eu voltar para as minhas atividades, para eu não perder a minha juventude na frente de um computador, que é o grande desafio hoje. Uma dica que é interessante para os pais aqui, adolescentes me perdoem. De pais para pais. De mãe para mãe. De mãe para mãe. Quando seu filho for deitar, tira o celular do quarto, põe para carregar fora do quarto, porque costuma você ter surpresa. Você abre o quarto, ele está lá no WhatsApp e não foi dormir, você achando que ele estava dormindo. Então, é uma dica que ajuda muito, porque essa autodisciplina, ela vem da maturidade e eles ainda estão em construção. E para os adolescentes, é muito interessante você pensar assim que o seu pai, por mais que ele pareça às vezes meio careta, ultrapassado, vai conversar com seus avós, converse com os tios, descubra como é que foi a juventude do seu pai. Você pode perceber que ele era um cara bacanérrimo. Essa gíria também, ela já mostra bem a nossa idade, ele é né? maneiro, Ele seu é maneiro, pai, ele é style. Style. Você conhecer qual foi a vibe do seu pai? Você vai ver que ele é totalmente conectado. E ele era um cara do seu tempo, pronto. Então, é muito interessante você entender quem era o seu pai, sua mãe vai falar, nossa, interessante, eles não são assim tão bobões como eu achava. E também lembrar que, por mais que o adolescente ache que tenha todas as respostas, é bom lembrar que ele não tem todas as perguntas ainda. Então, a maturidade é que vai dar isso a ele. E, respeitando a hierarquia, respeitando os pais, mas assim, tendo um diálogo franco, nos momentos de dúvida, ter essa liberdade, os pais têm que deixar isso muito claro. Esses dias eu vi uma adolescente cristã que cometeu suicídio em função de uma questão de sexualidade. Isso em outro país, ela ficou confusa, ela não quis falar com os pais e aconteceu isso. Então, pais, criem um ambiente onde o diálogo ele é bem recebido, porque quando os pais já mostram assim, esse assunto eu não falo, isso eu não toco, cria uma barreira intransponível. Então, mostre-se aberto e aí você vai conduzindo isso da melhor forma, com sabedoria. Mas é realmente um desafio e os adolescentes têm que estar atentos assim, nada é tão transitório. Algumas coisas que a gente faz na adolescência vão ficar perenes para a nossa vida. Então pense nisso, nas consequências de todo o ato seu, vai ter uma consequência. Que maravilha! Eu já fico aqui porque nós precisamos aqui de encerrar com a Janaína Depinê. E eu já fico aqui, já fazendo esse apelo para a nossa produção. Marque aí, Etiqueta do Adolescente, parte 2, tem a 3, a 4, tem um tantão, né? E eu queria dar uma dica, para quem quiser saber mais, eu deixei um texto prontinho para as pessoas, chamado Etiqueta do Adolescente, para pais e filhos, está lá no site. elegantesempre.com.br. Janaína, muito obrigado pela presença, ter aí aberto a sua agenda para a gente. Um abraço maridão lá para os filhos, viu?